Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada do que o coração precisava. Arthur Vasconcelos, 36 anos, era conhecido por ser um dos empresários mais poderosos e mais arrogantes do país. Para ele, pessoas eram números e sentimentos eram distrações. Mas o destino tem um jeito curioso de ensinar humildade. Numa noite chuvosa, voltando de uma reunião no interior, Arthur perdeu o controle do carro em uma estrada rural. O veículo derrapou e foi parar num barranco. Atordoado, com o celular sem sinal e o terno encharcado, ele saiu caminhando em busca de ajuda. Após quase 1 hora na chuva, avistou uma luz fraca no alto de um morro. Uma casinha simples, com fumaça saindo da chaminé. Bateu à porta. Uma voz feminina, suave e firme, respondeu: "Quem é?" "Meu carro caiu na estrada. Preciso de ajuda", disse ofegante. A porta se abriu. Era Maria Clara, uma jovem de olhos verdes e cabelos castanhos, usando um vestido florido e um avental com cheiro de bolo. "Entra logo, moço. Você vai pegar uma pneumonia." Arthur entrou. E naquele instante, sem saber, ele estava prestes a viver o maior investimento emocional de sua vida. Essa história vai te emocionar e te fazer repensar o que é riqueza de verdade. Inscreva-se no canal e acompanhe até o final. O cheiro de pão fresco e lenha queimando preencheu o ar assim que Arthur entrou na pequena casa. Era um ambiente modesto, mas acolhedor. Paredes brancas, uma mesa de madeira gasta, flores num jarro de vidro e um cachorro dormindo no canto. Tudo ali parecia vivo. Maria Clara pegou uma toalha e a estendeu a ele. "Senta aqui perto do fogão. Vai secar um pouco essa roupa." Arthur, ainda atordoado, olhou em volta com estranhamento. "Você mora sozinha aqui?" perguntou, curioso. "Moro. O sítio era dos meus pais. Depois que se foram, fiquei cuidando dele." Ela falava com uma serenidade que desconcertava o empresário acostumado a respostas rápidas e calculadas. "Quer um café? Tá passado na hora", disse, servindo numa caneca de barro. Arthur segurou o copo meio desconfiado e deu um gole. O sabor era forte, simples, real. Algo que ele já não lembrava de sentir há muito tempo. "Você parece não estar acostumado a se molhar", brincou ela. Ele sorriu de canto, irônico. "Sou mais de reuniões do que de tempestades." Pois devia conhecer as duas. É nas tempestades que a gente aprende quem é de verdade. As palavras dela ficaram ecoando dentro dele. Arthur olhou para aquela mulher simples, de sorriso sincero, e percebeu algo que não sentia há anos: paz. Naquela noite, dormiu num sofá coberto com uma manta de crochê e sonhou pela primeira vez em muito tempo com algo que o dinheiro não podia comprar: tranquilidade. Arthur acordou com sons que a cidade tinha apagado da memória. Galo cantando ao longe, vento varrendo as folhas, água batendo na pedra do riacho. O sol entrava em tiras pela janela, desenhando luz na manta de crochê. Por um momento, esqueceu quem era e sentiu apenas o corpo leve. Maria Clara já estava de pé. Do fogão, a lenha vinha o perfume de pão quente e queijo derretendo na frigideira. "Dormiu bem?" perguntou, enxugando as mãos no avental. "Melhor do que em muito hotel 5 estrelas", respondeu, surpreso com a própria sinceridade. Ela riu. "É que aqui tem barulho de verdade. Os de hotel são de ar-condicionado. E você prefere os de verdade?" "Sempre. É com eles que a gente aprende a viver no ritmo certo." Enquanto comiam, ela explicou o dia. Ordenhar a vaquinha, colher ovos, revisar a cerca do pasto. Arthur ouviu como quem escuta outra língua. "E você faz tudo isso sozinha?" "Com a ajuda de Deus e do meu braço, faço. Quando não dá, peço ao vizinho Zé. A gente se reparte." Depois do café, Maria Clara entregou a ele um chapéu de palha. "Vai encarar a cerca comigo?" "Eu posso atrapalhar." "Atrapalha nada. Quem aprende, ajuda." No caminho,
O barro grudento pesou nas botas emprestadas, o cheiro da terra subiu forte e o canto das cigarras teceu um fundo musical que nenhum escritório tem. Arthur sentiu a pele esquentar ao sol, o coração bater noutro compasso. Menos vaidade, mais verdade. Na cerca, Maria Clara amarrou o arame com firmeza. Na vida é assim, fio frouxo, a gente aperta, fenda aberta, a gente remenda. Arthur engoliu seco. Pela primeira vez, percebeu quantas cercas dele estavam largadas por dentro. O sol já estava alto quando eles voltaram do pasto. Arthur, exausto e suado, sentou-se no degrau da varanda tentando recuperar o fôlego. Maria Clara, por outro lado, parecia leve, sorrindo enquanto limpava as mãos no avental. "Tá cansado, doutor?" perguntou ela brincando. "Doutor não, Arthur", respondeu ainda ofegante. "Mas sim, tô acabado. É o costume. Quem vive atrás de mesa esquece que a vida pesa também nos braços." Ele riu, meio sem graça. "Acho que já entendi o recado." "Não foi recado", disse ela, séria agora. "Só falo o que vejo. Tem gente que mede o valor dos outros pelo saldo da conta e esquece que quem faz o pão também tem fome." Aquela frase o atingiu como um golpe invisível. Ele se levantou, o orgulho ferido. "Você não me conhece para falar assim." "Mas já vi esse olhar muitas vezes", retrucou. "Gente da cidade que chega aqui achando que humildade é fraqueza." O silêncio ficou pesado. O cachorro latiu lá fora, quebrando a tensão. Arthur respirou fundo. "Talvez você tenha razão. Eu só não estou acostumado com alguém que fala o que pensa. Pois aqui a gente fala. Quem cala, engasga." Ele a olhou de novo, irritado e ao mesmo tempo fascinado. Havia algo naquela mulher que o desarmava completamente. E quando ela sorriu, voltando para a cozinha, ele percebeu. Talvez o problema não fosse ela, mas o espelho que ela estava segurando. No dia seguinte, o sol nasceu dourando o campo como se o tempo tivesse desacelerado. Arthur acordou antes de Maria Clara, algo impensável para ele alguns dias atrás. Sentou-se à mesa e ficou observando o vapor subir da chaleira no fogão a lenha. Aquilo o acalmava. Quando ela apareceu com o cabelo preso e um sorriso tranquilo, ele se levantou. "Hoje quero ajudar", disse. "Ajudar ou atrapalhar?" Provocou rindo. "Prometo tentar o primeiro." Maria Clara entregou-lhe um balde e o levou até o pomar. "Vamos colher laranjas. É simples. Escolhe as maduras e gira devagar para não machucar o galho." Arthur tentou e, como esperado, deixou cair as primeiras 3. Ela observava divertida. "A pressa da cidade não serve aqui", disse. "A fruta só vem no tempo certo, não quando a gente quer." Ele olhou para as mãos sujas de terra e respondeu. "Talvez seja isso que falta na minha vida. Paciência." Ao meio-dia, comeram juntos sob a sombra de uma mangueira. O vento fazia as folhas dançarem e o riso dela parecia misturar-se à natureza. "Você não cansa de viver longe de tudo?" perguntou ele. "Eu não vivo longe de tudo, Arthur. Eu vivo perto do essencial." Essas palavras ficaram presas na mente dele, repetindo como eco. Naquela tarde, enquanto ajudava a consertar a porteira, Arthur percebeu que pela primeira vez não queria ir embora. E ao olhar Maria Clara sorrindo, com o rosto iluminado pelo sol, pensou: talvez o que eu chamei de simplicidade sempre foi o verdadeiro luxo. Os dias passaram como um sopro. Arthur já não contava o tempo pelo relógio, mas pelos momentos em que ouvia o riso de Maria Clara ecoar pelo terreiro. Ela o ensinava a tirar leite, a podar roseiras e até a cozinhar no fogão a lenha. E, entre uma conversa e outra, algo começou a nascer dentro dele, silencioso, mas forte. Certa tarde, enquanto ela cuidava do jardim, Arthur a observava em silêncio. O vento balançava o vestido florido, os fios de cabelo escapavam do coque e um raio de sol iluminava seu rosto. Era uma beleza diferente, sem maquiagem, sem pretensão, uma beleza real. "O que foi?"
Tá me olhando como se eu tivesse sujeira na cara, disse ela rindo. Não, respondeu disfarçando. Tava pensando em como você consegue sorrir tanto, mesmo com tanta dificuldade. Sorrir é o que deixa a vida mais leve, Arthur. Gente que esquece disso acaba carregando o peso dos outros também. Ele desviou o olhar, tentando esconder o que sentia. Maria Clara, porém, notou o brilho diferente nos olhos dele, mas preferiu não comentar. À noite, sozinho no quarto, Arthur se olhou no espelho rachado da casinha. O reflexo mostrava um homem diferente, sem terno, sem arrogância, com o coração inquieto por algo novo. E ele sussurrou para si mesmo: não pode ser, mas era. O homem que nunca acreditou no amor estava se apaixonando pela mulher mais simples que já conheceu. Arthur passou a evitar o olhar de Maria Clara. Quanto mais o coração queria se aproximar, mais a mente o puxava de volta para o orgulho e o medo. Ela não sabe quem eu sou, e se souber, vai pensar que eu menti o tempo todo. A dúvida o corroía. Durante o jantar, o silêncio entre eles era diferente, pesado, cheio de palavras engolidas. Maria Clara notou. Tá estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada. Só cansei, respondeu seco. Cansou de quê? Da roça ou de mim? Perguntou meio em tom de brincadeira, meio querendo saber a verdade. Arthur se levantou da mesa. Eu preciso resolver minha vida, Maria Clara. Ficar aqui tá me confundindo. Confundindo ou curando, retrucou, porque tem ferida que só sara quando a gente para de correr. Ele respirou fundo, mas não respondeu. Saiu e foi andar pela estrada de terra, sozinho, sob o céu cheio de estrelas. Ali, longe das luzes da cidade, percebeu como o silêncio do campo gritava dentro dele. Lembrou-se da sua cobertura luxuosa, dos jantares caros, das mulheres interesseiras, dos aplausos falsos. E pela primeira vez, tudo aquilo pareceu pequeno, mas o medo ainda falava mais alto. E se ela descobrir quem eu sou e achar que eu só estava me divertindo às custas dela? Arthur olhou para o céu e sussurrou. Eu não sei o que fazer. No entanto, a vida já sabia. E no dia seguinte, o destino trataria de dar a ele a resposta que o orgulho jamais deixaria ouvir. Na manhã seguinte, Maria Clara foi até a venda da vila comprar alguns mantimentos. Enquanto esperava o troco, ouviu dois homens conversando perto do balcão. Você viu o noticiário da capital? Disse um deles. O tal do Arthur Vasconcelos, o bilionário do Grupo AV, sumiu faz dias. Sumiu nada, respondeu o outro. Dizem que ele fugiu para não encarar uma investigação de corrupção. Maria Clara quase deixou as sacolas caírem. Arthur Vasconcelos? O nome soava familiar. No caminho de volta, o coração dela acelerava. Assim que chegou ao sítio, viu Arthur de costas, empilhando lenha. Arthur, chamou com a voz trêmula. É verdade o que estão dizendo por aí? Que você é um milionário? Ele parou, ficou imóvel por um instante e então se virou devagar. O silêncio entre eles era quase palpável. Eu ia te contar, mas não sabia como. Então é verdade? Insistiu ela decepcionada. Você mentiu para mim esse tempo todo? Eu não menti, Maria Clara, só quis ser visto de verdade. Ela deu um passo para trás. Visto de verdade? Fingindo ser alguém que não é? Isso não é busca por verdade, é covardia. Os olhos dele se encheram de culpa. Eu não queria te enganar. Quis entender o que o dinheiro tinha feito comigo. E você me mostrou o que é ser humano de novo. E ainda assim, mentiu. Ela virou o rosto com lágrimas nos olhos. Eu posso perdoar muita coisa, Arthur, mas não suporto falsidade. E antes que ele pudesse responder, ela caminhou para dentro de casa. O som da porta batendo ecoou como um veredito. O homem que veio buscar verdade acabou perdendo o único olhar verdadeiro que encontrou. No dia seguinte, o sítio amanheceu em silêncio. Nem o canto dos pássaros parecia o mesmo.
Arthur acordou cedo e foi até a cozinha, mas Maria Clara já não estava. Sobre a mesa havia apenas um bilhete, escrito à mão com sua caligrafia simples. A verdade é o que a gente mostra quando ninguém está olhando. Eu gostei do homem que conheci aqui, não do nome que vi no jornal. Preciso de um tempo para entender se eles são a mesma pessoa. Arthur leu e releu aquelas linhas, sentindo o peso de cada palavra. Pegou o chapéu de palha que ela havia lhe dado e o segurou contra o peito, como quem segura o último pedaço de algo precioso. Decidiu partir. Antes de ir, caminhou até o pomar onde haviam colhido laranjas juntos. Pegou uma das frutas, partiu ao meio e sentiu o cheiro doce e fresco. Eu prometo, Maria Clara, vou ser o homem que você enxergou, murmurou. De volta à cidade, tudo parecia diferente. O barulho dos carros, o brilho do escritório, as pessoas bajulando, nada tinha mais cor. Reassumiu os negócios, mas agora enxergava os rostos que antes ignorava. O porteiro, a faxineira, o garçom que servia seu café. Uma tarde, em uma entrevista coletiva, perguntaram sobre seu desaparecimento. Arthur respondeu sem hesitar. Fui aprender o que é riqueza de verdade e descobri que ela não se guarda no banco. Se planta no coração das pessoas. Enquanto falava, pensava nela, Maria Clara, o amor simples da roça que havia desarmado o homem mais arrogante que ele já conheceu, ele mesmo. 2 semanas se passaram e Arthur já não suportava mais o vazio de seus dias. Tudo o que antes o fazia se sentir poderoso, agora o fazia se sentir pequeno. A cobertura de luxo parecia fria e o silêncio da cidade era insuportável. Então, numa manhã de domingo, ele tomou uma decisão. Não vou reconquistá-la com dinheiro, disse a si mesmo diante do espelho. Vou reconquistá-la com verdade. Pegou o carro, mas dessa vez sem motoristas, sem seguranças, sem terno. Levava apenas uma mochila, o chapéu de palha e uma carta escrita à mão. Durante o trajeto, o coração batia acelerado. A estrada de terra, que antes parecia suja e cansativa, agora o fazia sentir vivo. Ao chegar ao sítio, viu o portão meio aberto, as galinhas no terreiro e o cachorro dormindo no mesmo canto. Maria Clara estava ajoelhada no jardim, replantando flores. Ele parou alguns metros atrás, observando em silêncio. Parecia uma pintura viva. Quando ela o viu, levantou-se lentamente. O olhar dela era sereno, mas firme. Voltou para quê, Arthur? Para te devolver o que é seu. Ele estendeu o chapéu. E para pedir o que é meu de volta. E o que é seu? Perguntou ela, cruzando os braços. A chance de fazer tudo diferente. Maria Clara respirou fundo. O dinheiro muda as pessoas, Arthur. Mas você mudou o meu coração. Ele tirou a carta do bolso e colocou nas mãos dela. Não quero prometer, quero provar. E saiu caminhando até o celeiro, pegando as ferramentas. Sem dizer mais nada, começou a consertar a cerca, o telhado e o velho galinheiro. Maria Clara o observava, confusa. E pela primeira vez acreditou que talvez ele estivesse ali por amor, não por orgulho. Os dias voltaram a ter som de risada. Tímida no começo, sincera depois. Arthur ficou no sítio, ajudando em tudo o que podia. Não falava de dinheiro, de negócios ou da cidade. Falava da terra, das flores e, principalmente, ouvia. Maria Clara o observava de longe, testando se aquela mudança era real ou mais um disfarce. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela via o homem arrogante de antes se transformando em alguém humilde, disposto e presente. Numa tarde, o telhado do galinheiro desabou por causa de uma chuva forte. Antes que ela reagisse, Arthur já estava lá em cima, consertando com as próprias mãos. Cuidado, vai cair, gritou ela. Se cair, pelo menos agora sei levantar, respondeu sorrindo com lama até o joelho. Ela riu. Naquele momento, o coração dela começou a ceder. Não por pena, mas por admiração. Mais tarde, sentados na varanda,
Ela perguntou: por que voltou de verdade, Arthur? Porque percebi que o homem que eu era não merecia você, e o homem que eu quero ser não existe sem você. Maria Clara ficou em silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu ainda estou magoada, confessou. Eu sei, e vou passar o resto da vida te mostrando que não precisa mais estar. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e o pôr do sol os envolveu como se a própria natureza os abençoasse. Naquele instante, sem promessas e sem luxo, eles começaram uma nova história, feita de simplicidade, verdade e amor. Meses se passaram, e a mudança de Arthur era visível até para quem nunca o conheceu antes. O homem arrogante de terno e fala fria havia se transformado em alguém de mãos firmes, sorriso fácil e olhar tranquilo. O sítio, antes silencioso, agora florescia, literalmente. Maria Clara e ele trabalharam lado a lado, reformaram o celeiro, plantaram novas árvores e construíram um pequeno galpão que virou um negócio simples, geleias e queijos artesanais da Roça Clara. O sucesso foi imediato, mas o mais bonito era o propósito. Cada lucro ajudava famílias da vila. Arthur voltara a ser um homem rico, mas dessa vez em essência. Certa tarde, durante o pôr do sol, Maria Clara o chamou para o pomar. Lembra quando você disse que o dinheiro compra tudo? Perguntou, sorrindo. Lembro. Pois é, ainda acho que ele pode comprar muita coisa. É mesmo? Provocou ele. Pode comprar sementes, mas não faz crescer o amor. Isso é coisa do coração. Arthur segurou a mão dela emocionado. E o meu coração só floresceu porque você acreditou nele quando ele ainda era semente. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, e ali, entre o cheiro da terra e o canto dos pássaros, ele ajoelhou-se, tirou do bolso uma caixinha simples e disse: Maria Clara, você me ensinou que a verdadeira riqueza está em amar. Quer dividir essa fortuna comigo? Ela riu, chorando. Só se for para sempre. O sol se pôs, dourando o campo e selando o amor deles, puro, simples e verdadeiro. E naquele instante, Arthur entendeu. A maior herança que alguém pode deixar é um coração que aprendeu a amar. Se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo.